Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nas nossas últimas conversas, navegamos pelo fascinante início da filosofia com os pré-socráticos, aqueles que buscavam o princípio fundamental do universo, e depois mergulhamos no coração da filosofia grega com os três pilares: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos como eles moldaram a ética, a política, a metafísica e a própria estrutura do conhecimento. Hoje, vamos avançar no tempo para um período que, embora menos badalado do que o clássico, é igualmente rico e fundamental para entender a evolução do pensamento. Entraremos na filosofia helenística e romana. Este não é um período de grandes sistemas cosmológicos ou metafísicos como os de Platão e Aristóteles, mas sim de uma virada profunda. Com a expansão do vasto império de Alexandre, o Grande, as cidades-estado gregas perderam muito de sua autonomia política e cultural. O cidadão já não se sentia tão parte de uma pequena e coesa polis, mas sim de um mundo vasto e, muitas vezes, caótico. Diante de um cenário de instabilidade política e social, a filosofia passou a focar-se menos na construção de grandes teorias sobre o universo e mais na busca individual pela felicidade, pela paz de espírito e pela tranquilidade da alma. Como viver bem em um mundo incerto? Como encontrar serenidade diante das adversidades? Essas eram as perguntas que ecoavam. As escolas filosóficas desse período se tornaram, em grande parte, guias para a vida, oferecendo caminhos práticos para alcançar a ataraxia, tranquilidade da alma, e a apateia, ausência de paixões perturbadoras. Vamos explorar três das mais influentes: o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Estoicismo: a virtude, a razão e a aceitação do destino. Vamos começar com o estoicismo, uma escola que surgiu em Atenas por volta do século III a.C., fundada por Zenão de Cítio. O nome estoicismo vem da sua poikile, o pórtico pintado, onde Zenão costumava ensinar. Essa filosofia teve uma influência gigantesca, especialmente em Roma, sendo adotada por figuras notáveis como o filósofo e estadista Sêneca, o ex-escravo e professor Epicteto, e até mesmo um imperador romano, Marco Aurélio, cujas meditações são um clássico da filosofia estoica. No coração do estoicismo está a ideia de que a felicidade, ou a eudaimonia, é alcançada vivendo-se em harmonia com a natureza e a razão. Para os estoicos, o universo é governado por uma razão divina, um logos universal, que determina o curso de todas as coisas. Tudo o que acontece está de acordo com esse plano cósmico, e tentar resistir a ele é inútil e uma fonte de sofrimento. A chave da vida estoica reside em entender a diferença fundamental entre o que está sob nosso controle e o que não está. O que está sob nosso controle são nossas opiniões, nossos juízos, nossos desejos, aversões e ações. Ou seja, nossa mente e nossa vontade. O que não está sob nosso controle são eventos externos como a morte, a doença, a riqueza, a opinião alheia, o clima, ou mesmo o nosso próprio corpo. A felicidade, a ataraxia, tranquilidade da alma, ausência de perturbação, e a apateia, ausência de paixões irracionais e destrutivas como raiva, medo excessivo ou inveja, são alcançadas quando direcionamos nossa energia apenas para o que podemos controlar, aceitando com serenidade o que não podemos. Um estoico não se perturba com a perda de bens materiais ou com a morte de entes queridos, não porque não sinta tristeza, mas porque compreende que esses são eventos naturais, fora de seu controle. A virtude, para eles, reside em reagir a esses eventos com razão, dignidade e sabedoria. Pensem em um exemplo prático: você está preso no trânsito. Você não pode controlar o trânsito. A raiva e a frustração são emoções que surgem de um julgamento de que a situação é ruim e de um desejo de que ela seja diferente. Um estoico treinaria sua mente para aceitar a situação, talvez usando o tempo para refletir, ou simplesmente observando o momento sem julgar. Ele entenderia que sua paz não depende do trânsito fluir, mas de sua própria atitude mental. Os estoicos cultivavam a virtude como o único bem verdadeiro, pois ela é a única coisa que está inteiramente sob nosso controle. Eles praticavam o autodomínio, a disciplina e a reflexão diária, preparando-se para as adversidades da vida. Não se tratava de uma vida apática ou sem emoções,
mas de uma vida onde as emoções são guiadas pela razão, evitando os excessos que levam à perturbação. Eles também enfatizavam o dever para com a comunidade e a humanidade, considerando-se cidadãos do mundo. Epicurismo, o prazer moderado e a ausência de dor. Em contraste com o estoicismo, mas com um objetivo final similar, a felicidade e a tranquilidade, temos o epicurismo, fundado por Epicuro de Samos, 341-270 a.C. Esta escola, muitas vezes mal compreendida, foi alvo de muitos equívocos. Quando ouvimos prazer, tendemos a pensar em hedonismo desenfreado, banquetes e excessos. Mas o epicurismo é muito mais sutil e profundo que isso. Para Epicuro, o objetivo da vida é a felicidade, que ele identificava com o prazer. No entanto, o prazer para Epicuro não era o prazer dos sentidos em seu sentido mais bruto, mas sim a ausência de dor no corpo, aponia, e a ausência de perturbação na alma, ataraxia. Em outras palavras, a felicidade não era o excesso de prazer, mas a ausência de sofrimento. Epicuro distinguia os prazeres em 3 categorias: naturais e necessários, como comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, ter um abrigo. Satisfazer esses prazeres é essencial para a saúde e a paz de espírito. Naturais e não necessários, como comer iguarias ou beber vinhos finos. Esses são bons, mas não são essenciais e podem levar a excessos, e consequentemente, a dor. Não naturais e não necessários, como a busca por riqueza, poder ou fama. Esses são vazios, nunca satisfazem plenamente e são fontes intermináveis de ansiedade e perturbação. A sabedoria epicurista consistia em buscar os prazeres naturais e necessários, desfrutar dos naturais e não necessários com moderação, e evitar os não naturais e não necessários a todo custo. Um epicurista preferiria um pedaço de pão e água, acompanhados de boa conversa com amigos, a um banquete suntuoso. Por quê? Porque o banquete poderia trazer indigestão, inveja ou preocupações financeiras, enquanto a simplicidade traz contentamento e tranquilidade. A amizade era um valor central para os epicuristas. Eles viviam em comunidades fechadas, os jardins de Epicuro, onde cultivavam laços de afeto e camaradagem. Para eles, a amizade era uma das maiores fontes de prazer duradouro e segurança. Epicuro também ensinava a não temer os deuses, pois eles não se importam com os assuntos humanos, e a não temer a morte. Para ele, quando nós existimos, a morte não existe. Quando a morte existe, nós não existimos. Ou seja, a morte é apenas a ausência de sensação e consciência. ¿Por qué temer algo que nunca experimentaremos? Essa libertação do medo da morte era fundamental para a sua busca pela tranquilidade. O epicurismo, portanto, é uma filosofia de moderação, autossuficiência e de cultivo da paz interior através da sabedoria prática. Ceticismo, a suspensão do juízo e a liberação da dúvida. Por fim, temos o ceticismo, uma escola que, ao invés de oferecer um caminho para a felicidade através de doutrinas fixas, propunha a suspensão do juízo como o caminho para a tranquilidade. O ceticismo foi fundado por Pirro de Elis, c. 360-270 a.C. Os céticos observavam a diversidade de opiniões e doutrinas entre os filósofos. Cada escola alegava ter a verdade, mas entravam em contradição umas com as outras. Isso os levou a questionar a possibilidade de alcançar o conhecimento absoluto ou a certeza sobre qualquer coisa. Como podemos ter certeza de que nossos sentidos não nos enganam? Como podemos ter certeza de que nossos raciocínios são infalíveis? Diante dessa incapacidade de provar a verdade de forma definitiva, os céticos defendiam a epoché, a suspensão do juízo. Isso não significa que eles não tivessem opiniões ou que não agissem no dia a dia. Eles agiam de acordo com as aparências e as convenções sociais, mas se recusavam a fazer afirmações dogmáticas sobre a natureza da realidade ou sobre o que é absolutamente verdadeiro ou falso. Pensem nisso. Se você gasta sua vida tentando provar a verdade de algo, e não consegue, ou se confronta com argumentos igualmente convincentes para o lado oposto, isso gera ansiedade, frustração e perturbação. Ao suspender o juízo,
Ao reconhecer que talvez não possamos saber a verdade definitiva sobre muitas coisas, os céticos acreditavam que se liberavam dessa ansiedade. A tranquilidade da alma, a ataraxia, para eles, era alcançada através da libertação da necessidade de ter certezas absolutas. Não se trata de desespero intelectual, mas de uma forma de paz que vem da aceitação dos limites do conhecimento humano. Essas três escolas, estoicismo, epicurismo e ceticismo, representam uma mudança de foco na filosofia antiga. Saímos das grandes questões metafísicas e políticas do período clássico para uma busca mais individual pela sabedoria prática e pela paz interior. Em um mundo em constante fluxo, onde as certezas pareciam se desvanecer, esses filósofos ofereceram ferramentas e modos de vida para que o indivíduo pudesse encontrar serenidade, virtude e felicidade, independentemente das circunstâncias externas. Eles nos lembram que a filosofia não é apenas um exercício intelectual, mas uma arte de viver. E a pergunta que fica para vocês, para continuarmos essa reflexão: no seu dia a dia, diante dos desafios e incertezas do mundo moderno, qual dessas filosofias, o estoicismo, o epicurismo ou o ceticismo, parece oferecer o caminho mais relevante para você alcançar a tranquilidade e viver uma vida mais plena? E por quê? Pensem nisso, compartilhem suas ideias nos comentários, e muito obrigado por embarcar nessa jornada conosco.